Existe um instante silencioso que quase ninguém percebe. O momento exato em que a sua mente começa a se cansar antes do seu corpo. Você tenta seguir o dia normalmente, tenta ignorar, tenta fingir que está tudo bem, mas por dentro algo está pesado, confuso, inquieto. E o mais difícil não é o problema em si, é a sensação de estar enfrentando tudo sozinho. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro tentando encontrar paz, mas encontrou apenas mais pensamentos? Quantas vezes você tentou descansar, mas sua mente não desligou? Isso não é apenas cansaço comum. Existe uma batalha invisível acontecendo, e ela começa exatamente dentro da sua mente. Mas preste atenção nisso. Se você chegou até este vídeo, existe um propósito maior sendo revelado agora. Não é coincidência. Não é apenas mais um conteúdo. É um chamado para um momento específico, preparado para hoje, para essa hora, para essa fase que você está vivendo. Porque existe uma verdade que você precisa lembrar: Deus não te abandona no meio do processo. Mesmo quando tudo parece silencioso, Ele continua presente. Mesmo quando você não sente, Ele continua agindo. E hoje, você não vai apenas ouvir palavras. Você vai entrar em um lugar de proteção, descanso e alívio que talvez você não experimenta há muito tempo. Existe um refúgio disponível para você. Existe uma proteção que não depende das circunstâncias. E em poucos instantes, você vai acessar isso de forma real, profunda e transformadora. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que realmente está acontecendo dentro de você. O que você está sentindo não surgiu do nada. Esse peso que aparece sem explicação, essa inquietação que não te deixa em paz, essa sensação de que algo não está certo mesmo quando tudo parece normal. Isso tem uma raiz mais profunda do que você imagina. Existe um tipo de cansaço que não é físico. Você dorme, mas acorda cansado. Você tenta relaxar, mas sua mente continua acelerada. Pensamentos vêm e vão, repetitivos, insistentes, como se algo estivesse pressionando você por dentro. E o mais difícil é que muitas vezes você não consegue explicar isso para ninguém. Agora observe isso com atenção. Não é apenas sobre situações externas. Não é apenas sobre problemas do dia a dia. Existe uma sobrecarga emocional e espiritual acontecendo ao mesmo tempo. Pequenas preocupações vão se acumulando, medos silenciosos vão ganhando espaço, e quando você percebe, sua paz já foi afetada. E sabe o que torna tudo mais intenso? O isolamento interno. Você pode estar cercado de pessoas, mas por dentro sente que está enfrentando tudo sozinho. Como se ninguém realmente entendesse o que está passando dentro de você. Mas existe algo que você precisa compreender agora. Aquilo que você sente não te define. Esse peso não é permanente. Essa pressão não tem autoridade final sobre a sua vida. Na verdade, esse incômodo é um sinal. Um alerta de que algo precisa ser tratado, alinhado e entregue. E é exatamente aqui que começa a mudança, quando você deixa de apenas suportar e decide buscar direção. Porque o que você está enfrentando não é o fim da sua história. É o ponto de partida para algo que Deus vai transformar. Existe uma realidade que muita gente ignora. Enquanto você tenta resolver tudo apenas com a mente, Deus já preparou uma proteção que atua além do que você pode ver. O problema não é a falta de saída. O problema é tentar enfrentar batalhas espirituais apenas com força emocional. Agora entenda isso com clareza. Nem toda opressão vem de circunstâncias. Nem todo medo nasce de fatos. Existe uma dimensão espiritual influenciando pensamentos, sentimentos e percepções. E quando você não reconhece isso, você luta no nível errado e se desgasta mais do que deveria.
Mas existe uma chave poderosa que muda completamente esse cenário. Uma declaração que não depende do que você sente, mas da autoridade que ela carrega. Uma verdade que, quando ativada com fé, cria um ambiente de proteção ao seu redor. Essa chave está no Salmo 91. Esse salmo não é apenas um texto antigo. Ele é uma declaração viva de proteção, refúgio e segurança. Ele revela que existe um lugar espiritual onde o medo não domina, onde a ansiedade perde força e onde o mal não encontra acesso. Quando você se posiciona nessa verdade, algo muda. Não porque as circunstâncias desaparecem instantaneamente, mas porque você deixa de estar exposto. Você passa a estar guardado. E é exatamente isso que vai acontecer daqui a pouco. Você não vai apenas repetir palavras. Você vai se alinhar com uma proteção real, ativa e constante. Mas antes de entrar nesse momento, você precisa ajustar algo essencial dentro de você. Antes de qualquer palavra ser liberada, existe um ajuste que precisa acontecer dentro de você. Não é sobre repetir uma oração de forma automática. É sobre se posicionar de forma consciente para viver o que será declarado. Pare por um instante e perceba como você chegou até aqui. Sua mente está acelerada. Seu corpo está tenso. Seus pensamentos estão dispersos. Isso não é detalhe. Isso define a forma como você recebe aquilo que está prestes a acontecer. Agora faça algo simples, mas poderoso. Diminua o ritmo. Inspire de forma profunda e lenta. Segure por um breve momento. Solte o ar com calma. Repita isso mais uma vez. Enquanto você faz isso, algo começa a mudar. A tensão começa a ceder. O excesso de pensamentos começa a perder força. Isso não é apenas relaxamento. É alinhamento. Porque quando sua mente desacelera, seu espírito se torna mais sensível. E quando você entra nesse estado, você deixa de apenas ouvir e começa a absorver. Cada palavra passa a ter peso, direção e impacto. Mas existe outro ponto importante. Decisão. Você precisa decidir, agora, não carregar mais sozinho aquilo que te trouxe até aqui. Não insistir em controlar tudo. Não tentar resolver tudo com a própria força. Existe um limite para o que você pode fazer sozinho, e reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. Hoje, você não vai apenas ouvir uma oração. Você vai entregar. Você vai confiar. Você vai permitir que Deus assuma aquilo que já está pesado demais para você. E quando essa entrega é real, a resposta também é: prepare seu coração. O que vem agora não é comum. É um momento de acesso, de proteção e de transformação. Antes de começarmos a oração, existe um princípio espiritual que você não pode ignorar. Aquilo que você declara com fé, você fortalece dentro de si. Aquilo que você assume com convicção, você abre espaço para Deus agir. Não se trata de um gesto simbólico. Trata-se de posicionamento. Muitas pessoas ouvem, concordam por alguns segundos e seguem a vida sem mudança real. Não porque Deus não age, mas porque elas não se envolvem. Permanecem como espectadoras de algo que deveria ser vivido de forma ativa. Hoje será diferente. Você não vai apenas escutar palavras. Você vai se comprometer com aquilo que está prestes a declarar. Vai alinhar sua mente, sua emoção e sua fé em uma mesma direção. Agora, faça isso de forma consciente. Assuma uma postura interna de confiança. Mesmo que você não esteja sentindo nada ainda, escolha acreditar. Mesmo que sua mente tente duvidar, escolha permanecer. A fé não começa no sentimento,
começa na decisão. E para marcar esse momento, para selar essa escolha, faça algo simples, mas carregado de significado. Escreva "Eu confio" nos comentários. Não é sobre quem vai ver. É sobre o que acontece dentro de você quando você decide se posicionar. Ao fazer isso, você deixa de ser apenas alguém assistindo, e passa a ser alguém que está entrando nesse momento com intenção, com fé e com abertura. E quando existe fé envolvida, a oração deixa de ser apenas palavras, e se torna resposta. Prepare-se. Agora você vai entrar no momento mais importante. Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que existem coisas dentro de mim que eu não consigo resolver sozinho, pesos que eu não consigo mais carregar e pensamentos que já não consigo controlar. Senhor, eu entrego agora toda ansiedade, todo medo e toda inquietação que tem tirado a minha paz. Tudo aquilo que tem ocupado a minha mente, tudo aquilo que tem me pressionado por dentro, eu coloco diante de Ti. A Tua palavra em Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E é nesse lugar que eu escolho estar agora, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado. Eu declaro que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu escolho confiar em Ti acima das circunstâncias, acima dos sentimentos e acima de qualquer medo. Pai, guarda a minha mente. Protege os meus pensamentos de toda opressão, de toda confusão e de toda ansiedade que tenta dominar o meu interior. Que toda influência negativa perca força agora, em nome de Jesus. Cobre a minha vida com a Tua presença. Que nenhum mal tenha acesso. Que toda sensação de medo seja substituída por paz. Que todo peso seja aliviado agora. Eu não caminho sozinho. Eu não estou desamparado. Existe um Deus que cuida de mim, que me protege e que sustenta cada detalhe da minha vida. E neste momento, eu descanso. Eu entrego. Eu confio. Em nome de Jesus. Amém. Agora não fale nada. Permaneça exatamente onde você está, sem pressa, sem distração. Apenas permaneça. Deixe o que foi declarado ecoar dentro de você. Não tente analisar, não tente entender tudo agora. Apenas permita que a paz comece a ocupar o espaço que antes estava cheio de tensão. Perceba sua respiração mais calma. Perceba seu corpo começando a relaxar. Algo já começou a mudar. Talvez de forma sutil, mas real. Esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é presença. É nesse lugar, onde não há esforço, onde não há palavras, que Deus trabalha de forma mais profunda. Onde aquilo que você não consegue alcançar com a mente, Ele alcança com o poder dele. Se algum pensamento tentar voltar, não lute contra ele. Apenas volte sua atenção para esse momento, para essa paz, para essa sensação de cuidado que começa a crescer dentro de você. Você não precisa provar nada agora. Não precisa resolver nada agora. Esse é o momento de descansar. Porque enquanto você descansa, Deus age. Permaneça mais alguns segundos nesse lugar. Receba isso com fé. Algo já começou a se alinhar dentro de você. Aquilo que estava desorganizado começa a encontrar ordem. Aquilo que estava pesado começa a perder força. Não porque você fez tudo certo, mas porque Deus responde quando a entrega verdadeira. A partir de agora, sua mente não será mais um campo de batalha constante. Existe uma cobertura sobre os seus pensamentos. Existe um limite sendo estabelecido contra tudo aquilo que tentava te oprimir. O que antes te dominava,
não terá mais o mesmo acesso. A paz que você começou a sentir não é passageira. Ela é sinal de uma presença que permanece. Mesmo quando você sair daqui, mesmo quando voltar para a rotina, algo vai estar diferente. Porque você não saiu daqui vazio, você saiu fortalecido. Toda inquietação que tentava te paralisar perde autoridade agora. Todo medo que parecia maior do que você perde espaço. Existe uma proteção ativa envolvendo sua vida, sua casa, suas decisões e seus caminhos. Você não está exposto. Você está guardado. E lembre-se disso ao longo do seu dia. Quando o pensamento tentar voltar, quando a ansiedade tentar aparecer, você não precisa aceitar. Você pode se reposicionar. Você pode lembrar do lugar onde você esteve agora. Porque o que Deus iniciou aqui, Ele sustenta. O que você viveu aqui não foi apenas um momento isolado. Foi um alinhamento. Algo foi organizado dentro de você. Algo foi fortalecido. Algo foi protegido. E isso não termina quando o vídeo acaba. Agora existe uma escolha diante de você. Você pode simplesmente seguir o seu dia como antes, ou pode decidir carregar essa paz, essa consciência e essa confiança para cada situação que surgir. Sempre que sentir sua mente tentando voltar ao lugar antigo, lembre-se do que aconteceu aqui. Volte para essa verdade. Reafirme sua confiança. Você não está mais no mesmo lugar de antes. E existe algo importante que você pode fazer agora. Não retenha isso só para você. Se essa oração tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa de paz hoje. Às vezes, a resposta que alguém está esperando pode chegar através de você. E para manter essa conexão ativa, escreva nos comentários: Deus é meu refúgio. Não como uma frase comum, mas como uma declaração de fé. Permaneça firme. Permaneça consciente. E acima de tudo, permaneça confiante. Deus continua cuidando de você.